Claudinho, fecha. Vamos falar. Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM e internauta. Em nome de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2015. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o de Cravinhos. Com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, ora salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre glorioso, de teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o vindo teu não foge a lua, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Minha terra tão formosa,
Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Galate Braz. Antônio Geraldo Aníbal. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Vesce. Presente. Elcio Médico. Presente. Itamar Gomes Bueno. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. Paulo Donizete Furlani Trevisan. Presente. Silvio Luiz Faitano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Presente. Wagner Susumo Shimazaki. Presente. Coloco agora em discussão a ata da 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 20 de outubro de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 2063-2015. Esse projeto já foi lido, só os pareceres e o parecer do jurídico. Parecer número 2412/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 662.700 para cobrir despesas que especifica. Altere e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3 e 4 do Plano Plurianual e dos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da nova redação à Lei Orçamentária Anual referente ao custo financeiro para o exercício 2015. Comissões: Justiça e Redação. Antônio Carlos Galate Braz, Cláudio Molesini Teles. Pela legalidade. Finanças e Orçamento, Walter Pereira Benz e Silvio Luiz Faitano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, Paulo Donizete Furlani Trevisan, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Paulo Donizete Furlani Trevisan, José Carlos Rossi dos Reis, pela aprovação. Breve manifestação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos. Senhor Presidente, senhores vereadores, em atenção ao projeto de lei colocado na ordem do dia desta sessão ordinária, dia 3 de outubro de 2015, a Procuradoria Jurídica manifesta-se objetivamente no seguinte sentido. Projeto de lei número 2063/2015, de autoria do Executivo Municipal, que requer autorização legislativa para a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 662.700 para complementação de dotação de pessoal, cujo valor será suportado pela anulação parcial das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Assim, opinamos no sentido da legalidade da proposição. Em comento, eis que, de competência privativa da municipalidade, da alçada do Executivo Municipal e em consonância com as regras do processo legislativo e da melhor técnica legislativa, é a breve manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa. Cravinhos, 3 de novembro de 2015, Marco Aurélio Damião, advogado, Procurador Jurídico Legislativo. Esse projeto será colocado em votação na ordem do dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 274/2015 e logo em seguida do projeto de lei 2064/2015. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para, com a máxima vênia, encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 2064/2015. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 2064/2015, de 27 de outubro de 2015. Autoriza o Serviço de Assistência Social aos funcionários do município de Cravinhos, SASOF, a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3 e 4 da Lei do PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da Lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2015. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica a contadoria do Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, SASOF, autorizada a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para suprir a seguinte dotação orçamentária. SASOF, Administração e Finanças, OSTP, Pessoa Jurídica, R$ 400 mil. Artigo 2º. O recurso para a cobertura do presente crédito correrá por conta do excesso de arrecadação, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 4.320/64. Artigo 3º. Altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, aos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, da Administração Direta do SASOF, Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, na função 8, Assistência Social, subfunção 331, referente ao custo financeiro para o exercício de 2015. Artigo 4º. O custo financeiro para o exercício de 2015 passará a ser de R$ 4.083.000. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhores vereadores, a presente suplementação do Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, SASOF, se faz necessária para cobrir as despesas e garantir o devido atendimento e assistência médica dos funcionários municipais. Saliento ainda que, por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as alterações ou programa ou natureza de despesa necessitam de lei do Legislativo. Mesmo com as suplementações por superávit financeira já realizada no exercício, o valor remanescente da dotação orçamentária, tendo em vista ainda termos pela frente um trimestre até o final do exercício, não será suficiente para cobrir as despesas futuras. Com isso, se faz necessária nova suplementação por excesso de arrecadação, tendo por base a tendência do exercício, com fundamento no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafos 3º e 4º da Lei 4.320/64, em anexo à tabela demonstrativa da arrecadação das contribuições do quarto trimestre dos últimos 3 exercícios financeiros e ainda do exercício de 2015, com prévia atualizada capaz de suportar a presente suplementação. Tal necessidade se deve ao fato de termos uma quantidade considerável de procedimentos a serem autorizados, que não pode aguardar prévia liberação sem o risco de dano à saúde dos conveniados. Portanto, colocamos-nos à disposição para esclarecimento e contamos com a aprovação do projeto de lei apresentado a esta Casa Legislativa, a fim de complementar o orçamento do SASOF do exercício de 2015, para que possamos honrar com os compromissos de prestação de serviços médicos aos servidores municipais e seus dependentes. Por ser verdade, firma presente Adriana Angélica da Silva Silveira Coelho, superintendente do SASOF, em anexo à tabela com demonstrativo das receitas dos últimos 3 exercícios financeiros.
Os projetos serão encaminhados às comissões para dar seus pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 275/2015 e logo em seguida do projeto de lei 2065 de 2015. Cravinhos, 28 de outubro de 2015. Ofício Gabinete do Prefeito 275/2015. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para, com máxima vênia, encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 2065/2015. Sendo só que apresento para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 2065/2015, de 28 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 340 mil para cobrir despesas que especifica. Altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3 e 4 do Plano Plurianual e dos anexos 5 e 6 da Lei de Diretriz Orçamentária e da nova redação à Lei Orçamentária Anual referente ao custo financeiro para o exercício 2015. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 340 mil às seguintes dotações. Prefeitura Municipal, Secretaria da Educação, Ensino Fundamental. Material de consumo, conta vinculada, R$ 170 mil. O STP Jurídica, conta vinculada, R$ 170 mil. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta do excesso de arrecadação da transferência de recursos do QESE, Cota Salário e Educação. Artigo 3º. Altera e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3 e 4 do Plano Plurianual, aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretriz Orçamentária e da nova redação à Lei Orçamentária Anual na função 12, subfunção 361, Programa 018, Ação 2023, referente ao custo financeiro para o exercício de 2015. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. O projeto também será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Não havendo mais nada do Executivo, eu passo agora às correspondências dos vereadores. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 59/2015, de 3 de novembro de 2015. Projeto de Decreto Legislativo 59/2015. Concede título de cidadão craviense ao excelentíssimo senhor doutor José Renato Nalini e da outras providências. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta aos nobres pares o presente projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Concede título de cidadão craviense ao doutor José Renato Nalini, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 2º. A execução desse decreto legislativo será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessária. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Justificativa da concessão do título de cidadão craviense ao ilustre desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. José Renato Nalini. Nascido em Jundiaí, em 24 de dezembro de 1945, formou-se bacharel em Ciências Jurídicas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1971. Mestre e doutor em Direito Constitucional, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1973 e ingressou na Magistratura Pública em 1976. Atuou nas mais importantes e renomadas instituições de ensino desse país, exercendo com maestria sua vocação para lecionar aos jovens nas carreiras jurídicas. Foi vice-presidente e presidente do extinto Tribunal de Alçadas Criminal e Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e atualmente ocupa o mais alto cargo da magistratura paulista, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2014-2015. Escreveu mais de 20 livros sobre ética profissional, filosofia e formação de magistrados.
Produz artigos que figuram em obras coletivas, revistas jurídicas especializadas, jornais e revistas de abrangência nacional. Participa ativamente de diversas academias, conselhos consultivos, agremiações e órgãos representativos da sociedade civil, contribuindo com seu notável saber jurídico e comprometimento com as causas ambientais e de justiça social. À frente do Tribunal de Justiça, não mede esforços para agilizar, aprimorar e informatizar o inestimável serviço que os funcionários, juízes e desembargadores prestam aos jurisdicionados do Estado de São Paulo. Ante o exposto, solicito dos nobres vereadores a aprovação do projeto de decreto legislativo que concede ao Dr. José Renato Nalini o título de cidadão craviense. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Esse projeto também será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 2066 de 2015. Papel. Projeto de lei número 266/2015. Acrescenta inciso 2º no artigo 11 da Lei Municipal número 2136/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adotar medidas para evitar a existência de criadouros dos mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus e outros vetores transmissores da doença e da outras providências. Wagner Susumu Shimazaki, vereador da Câmara Municipal de Cravins, no uso das atribuições conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Acrescenta inciso 2º ao artigo 11 da Lei nº 2136/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Inciso 2. Multa através de auto de infração no valor de 50 UFESPs. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a apresentação do projeto de lei tem a finalidade de adequar a Lei nº 2136/2015 de nossa autoria, que trata das medidas preventivas à proliferação da dengue em nossa cidade. Na fase do processo legislativo, o Executivo Municipal vetou parcialmente a propositura em pauta, sob a alegação de que não havia no texto legal a expressão prevista para a aplicação de multa por parte da municipalidade. Sabiamente, os vereadores acolheram o veto da Lei nº 2136/2015, e foi publicado sem a quantificação das penalidades pecuniárias. Visando dar efetividade à legislação municipal, apresento nova propositura que trata somente da aplicação das multas, penalidades pecuniárias, nos casos de ocorrência das causas já previstas e tratadas na referida lei que está em vigor. Sendo assim, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei em comento, com a certeza da contribuição desta Casa Legislativa na prevenção da dengue no município de Cravinhos. Atenciosamente, Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Esse projeto também será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei 2067 de 2015. Projeto de lei 2067 de 2015. Acrescenta ao caput do artigo 4º da Lei nº 2135/2015, que dispõe sobre a proibição de queimadas no território urbano do município, com o objetivo de manter o meio ambiente local ecologicamente equilibrado e da outras providências. Wagner Susumu Shimazaki, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta aos nobres colegas do Legislativo Municipal projeto de lei que trata das penalidades pecuniárias às infrações previstas na Lei 2135/2015. Artigo 1º. Acrescenta caput ao artigo 4º da Lei nº 2135/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Ficam estabelecidas multas para as infrações previstas no artigo anterior,
no importe de 50 UFESPs, sem prejuízo do ressarcimento por danos morais, materiais e ambientais que vier a causar. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Justificativa. A apresentação do projeto de lei adequando as penalidades pecuniárias da lei que proíbe queimadas no território urbano do município de Cravinhos tem o escopo de dar efetividade à legislação municipal, munindo a administração municipal de instrumento legal para coibir a queimada urbana. A Lei nº 2135/2015 carecia de complementação apenas no dispositivo que impunha multa ao infrator. Com o novo texto, a multa a ser aplicada será de 50 UFESPs. A matéria é de suma importância para o município, pois versa sobre a manutenção de um meio ambiente equilibrado, beneficiando o bem-estar e a saúde da população craviense. Por derradeiro, solicito dos nobres colegas a aprovação da presente propositura, que complementa a legislação sobre a proibição de queimadas em Cravinhos. Atenciosamente, Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Esse projeto também será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Passa agora, não havendo mais leitura de projeto, passa a leitura dos requerimentos. Requerimento 2040-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento número 2040/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cravinhos, que juntamente com o setor competente viabilize e repasse necessário para saldar os déficits de caixa da Santa Casa de Misericórdia de Cravinhos, que hoje atende toda a população como pronto-socorro, unidade de pronto atendimento, ou seja, está a serviço de toda a população, e o mais grave sendo o único pronto atendimento de saúde do município. Há que se observar os valores relativos ainda ao pagamento do 13º salário novembro e dezembro próximos, bem como os valores para custear eventuais verbas rescisórias em caso de rompimento de convênio, especialmente porque boa parcela dos colaboradores estão a serviço da municipalidade, observando-se inclusive os encargos incidentes sobre tais remunerações. Justificativa. Devido estar sendo questionado sobre a possível finalização de convênio existente entre Municipalidade de Cravinhos e Santa Casa, sendo que sua finalização seria prejudicial a toda a população, além de causar sérios transtornos de toda a coletividade. Muito se falta que referido rompimento causaria prejuízos à Santa Casa, o que é verdade, mas os maiores prejudicados serão os usuários do referido serviço. Alguns dos motivos para que a Municipalidade de Cravinhos realize repasse dos valores são os seguintes. Muitos, senão a maioria dos colaboradores, estão a serviço do sistema público de saúde, ou seja, atendendo o interesse da população e da Municipalidade de Cravinhos. A falta do repasse poderá inviabilizar o pagamento do refis, parcelamento tributário, o que causaria a exclusão do referido parcelamento, causando sérios prejuízos à Santa Casa, especialmente porque pode ensejar a perda do benefício no que concerne às contribuições previdenciárias, que de pronto aumentaria o custo com a folha na ordem de aproximadamente 30%. Ressalto que com a exclusão da dívida será recalculada com índices ainda mais prejudiciais, o que aumentaria significativamente a dívida tributária que está sendo sanada. 3. Considerando que a maioria dos colaboradores estão a serviço da municipalidade, há que se observar nos repasses os valores relativos às verbas rescisórias, com respectivos encargos. E estando hoje a Santa Casa com problemas de caixa, certamente não dispõe de tais valores, que deveriam ser custeados pelo município, posto que os colaboradores estão a serviço da municipalidade. 4. Há que observar ainda, com relação aos repasses, a necessidade de garantir o pagamento do 13º salário, com seus respectivos encargos, dos colaboradores, que deve ser pago nos meses de novembro e dezembro. 5. Analisar e esclarecer se o aumento ano a ano dos recursos repassados à Santa Casa em relação aos anos anteriores estão compatíveis com os aumentos espontâneos e de acordo coletivos referente à folha de pagamento.
Analisar e esclarecer ainda se os referidos repasses estão compatíveis com o aumento da arrecadação do município. Caso não seja possível o atendimento do mesmo, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos munícipes, se for o caso. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Requerimento 2042 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e depois de ouvido do outro plenário, que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente ao setor competente da administração, esclareça a atual situação das obras da Escola João Bussini, inclusive instruindo com cópia de documentos que embasem justificativas apresentadas. Justificativa motivo. Devido estar sendo procurado e questionado de que a manutenção e melhorias em referida escola estão paralisadas, onde devemos averiguar para melhor esclarecimento à população. Frisamos que a reforma da referida escola já fora tratada por diversos outros vereadores. Indicações 2738/2014, 2654/2014 e requerimentos 1768/2013, 1944/2014 e 1953/2015. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Cláudio Molezin Teres, vereador. Requerimento 2043 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e depois de ouvido do outro plenário que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, esclareça, instruindo com cópia de processo licitatório e planilha de gastos para a realização da obra do chafariz junto à Praça Central. Justificativa. Devido estar sendo procurado e questionado por diversos munícipes a respeito, inclusive me indagando sobre o valor da referida obra, onde devemos averiguar para melhor esclarecimento da população. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Cláudio Molezini Teles, vereador. Requerimento 2044 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e depois de ouvido do outro plenário que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente ao setor competente da administração, esclareça qual a atual situação do terceiro ônibus adquirido junto ao pregão 50/2013, os quais já foram objeto dos requerimentos 1855/2014 e 1961/2015. Justificativa motivo. Devido estar sendo procurado e questionado a respeito e pelo fato de, em resposta ao requerimento 1961/2015, em março de 2015, o senhor prefeito informou que providências estavam sendo tomadas, sendo que aguardo informações para melhor esclarecer a população. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Cláudio Molezin Teles, vereador. Requerimento 2045 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro na forma regimental, após o ouvido do outro plenário, que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações efetuadas nessa casa pelos nobres colegas, para que informe esta Casa de Leis com máxima urgência o cronograma de reforma e manutenção da Escola Maria Virgínia. Justificativa. Justifico esse requerimento visando a integridade física dos alunos e também as solicitações recentes dos pais. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2015. Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Não havendo mais leitura dos requerimentos, passa agora a leitura da indicação. Indicação 2996 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com os demais setores competentes da administração, seja efetuada a dedetização e desratização das unidades escolares e educacionais de nosso município. Justificativa. Após períodos de chuvas e posterior elevação de temperatura, como vem ocorrendo ultimamente, eleva consideravelmente a proliferação de animais peçonhentos, como baratas, aranhas e escorpiões. Para que sejam evitados transtornos futuros, efetuamos a presente, a qual temos a certeza merecerá
especial atenção por parte dos responsáveis. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Francisco Vesce, vereador. Indicação 2997-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, para que efetue manutenção urbanística e a devida limpeza nas margens do córrego Ribeirão, na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, especialmente a partir do número 287. Justificativa. Na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, alguns trechos não existem calçadas, nem espaço para tal. Contudo, com as recentes chuvas, houve deslizamento de terras, e isso comprometeu sobremaneira a referida avenida. Trechos com árvores, as mesmas estão com a copa muito baixa, e em parte do mato presente em demasia, causando, além de insegurança, ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos e roedores. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Francisco Vesce, vereador. Indicação 2998-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize manutenção dos canteiros centrais da Avenida Salvador Pagano, principalmente com a poda das árvores e demais espécies ornamentais ali existentes. Justificativa. Devido às copas das árvores estarem encobrindo em grande parte a iluminação pública, os canteiros centrais da referida avenida têm ficado muito escuro, gerando considerável insegurança. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Francisco Vesce, vereador. Indicação 2999-2015. Peço ao segundo primeiro secretário que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, verifique quanto à possibilidade de fazer ligação de esgoto na rua Anita Garibaldi, número 40. Esta residência ainda conta com sistema de fossa, sendo assim recorro ao Executivo Municipal para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 15 de junho de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação 3000 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto ao recapeamento, operação tapa-buracos, da rua Luiz Sertório, localizada no bairro Vila Cláudia. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação 3001-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração ou a quem de direito, tome providências quanto à reforma e manutenção das calçadas e também muros da escola Souza Campos. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que providências sejam tomadas. Cravinhos, 29 de outubro de 2015, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Não havendo mais nada a ser lido dos vereadores, eu passo as correspondências agora de diversos. Tem um convite aqui, eu peço para o segundo secretário a fazer a leitura da mesma. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristina de Castro Moraes, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais 2015, a realizar-se no dia 12 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, na rua Horácio Roberto do Nascimento, número 900, sede do CSU, Centro Social Urbano de Santa Cruz da Esperança. Na oportunidade, serão esclarecidos aspectos relativos à atividade de fiscalização exercida por esta Corte. O vereador que quiserem participar desse encontro aqui, está à disposição na secretaria e conversar com o jurídico. Tem um edital das audiências da revisão da Lei de Parcelamento do Solo do município de Cravinhos, Lei Complementar 216/2011. Queria tornar isso aqui a público, apesar que já está colocado no jornal Tribuna de Cravinhos,
Primeiro secretário, faça a leitura do edital. Edital das audiências públicas da revisão da Lei do Parcelamento do Solo, município de Cravinhos, Lei Complementar 216/2011. O município de Cravinhos convoca todos os munícipes e todas as entidades e instituições que compõem a de sociedade civil organizada de Cravinhos para a realização das audiências públicas objetivando discutir a revisão da Lei de Parcelamento do Solo do município de Cravinhos. Lei Complementar 216/2011, de 25 de outubro de 2011. Datas e temas. Dia 5/11. Apresentação da estrutura, discussões e recebimento de propostas da sociedade. 11/11. Apresentação da estrutura, discussões e recebimento das propostas da sociedade. Horário das 18h30 às 21 horas. Local, Associação Comercial e Industrial de Cravinhos, Rua Cerqueira César 237, Centro, Cravinhos, São Paulo. 1. Do objetivo: expor e esclarecer a sociedade e fomentar discussões sobre a revisão da Lei de Parcelamento do Solo do município de Cravinhos. 2. Da agenda da audiência e programação. As audiências públicas deverão seguir o seguinte rito de realização: 30 minutos, registro de presença, identificação e solicitação de inscrição para manifestação oral. 20 minutos, abertura pelo coordenador da audiência, palavra das autoridades. 30 minutos, apresentação do projeto pelos técnicos. 60 minutos, respostas a pedidos de esclarecimentos, manifestação oral dos inscritos e leitura das contribuições da mesa diretora. 10 minutos, encerramento pelo coordenador da audiência. Serão garantidas as manifestações orais de no mínimo 2 minutos a todos os inscritos previamente no início dos trabalhos, mesmo que necessite ultrapassar de 60 minutos especificados. Não havendo inscritos para a manifestação ou após a oratória de todos os inscritos, o coordenador da audiência poderá deliberar o encerramento da audiência, mesmo que não tenham sido registrados os 60 minutos previstos. 3. Dos procedimentos. A audiência pública terá como coordenador o senhor José Antônio Lanchotti, arquiteto e urbanista e membro titular do Conselho Municipal da Cidade do Ministério das Cidades. Fica designado como ouvidor da audiência Marília Tiepolo Rigoto, bióloga, chefe da seção de controle de meio ambiente, cabendo ao mesmo receber e registrar as questões e auxiliar o coordenador da mediação e condução dos processos. Como secretário da audiência, fica designado o Dr. Júlio César da Silva Espanha, advogado, diretor do controle interno, atuando junto da Prefeitura Municipal de Cravinhos com a função de registrar na ata as manifestações e acontecimentos das audiências. Todos os participantes serão identificados em lista de presença. Após as inscrições para manifestações verbais, serão anotadas em listas específicas. A participação dos interessados de forma verbal durante a audiência pública também poderá ser feita por intermédio de organizações e associações que o representem. As propostas deverão ser encaminhadas por escrito a qualquer um dos dias da audiência ou remetidas para o e-mail lei216@cravinhos.sp.gov.br ou entregues na Prefeitura Municipal, sito a Rua Tiradentes 253, Centro, até 16/11/2015. Após a instalação da audiência, às 18h30, os procedimentos a serem adotados observarão a seguinte sequência: coleta de dados dos presentes e participantes e inscrições para manifestações verbais. O coordenador da audiência informará 5 minutos antes sobre o término das inscrições das manifestações. Abertura das atividades pelo coordenador da audiência e palavra às autoridades presentes. Leitura do regulamento pelo coordenador da audiência. Apresentação dos técnicos da revisão da Lei de Parcelamento do Solo, no máximo em 30 minutos. Manifestações orais pelos interessados, os quais serão convidados no microfone, observada a ordem de inscrição. Cada participante disporá de 2 minutos para suas colocações, não sendo permitidos apartes e cessão de tempo em qualquer momento da audiência, que poderá se estender por decisão do coordenador, de acordo com o número de inscritos. Todas as propostas deverão ser encaminhadas por escrito nos termos deste regimento, devidamente identificadas. 4. Encerramento. O encerramento da audiência pública poderá ocorrer antes do horário previsto, caso as exposições terminem antecipadamente ou prorrogado a critério do coordenador depois de ouvidos os órgãos públicos envolvidos. 5. Disposições finais. O projeto em debate ficará disponível para consulta prévia no site da cidade, www.cravinhos.sp.gov.br e nos seguintes locais: Prefeitura Municipal, Rua Tiradentes 253, Centro; Câmara Municipal de Cravinhos, Rua Tiradentes 263, Centro, a partir da data da publicação deste edital.
Aqueles que não puderem se manifestar nas audiências ao vivo devido à limitação de horário, podem posteriormente fazê-lo por escrito com identificação pessoal em formulário próprio, o qual deverá ser entregue durante o evento a um dos assistentes das audiências ou por e-mail até às 18 horas do dia 16/11/2015, através do seguinte endereço eletrônico: www.cravinhos.sp.gov.br, ou ainda por escrito na própria Prefeitura até às 16h30 horas do dia 16/11/2015. A redação final da revisão do plano diretor será disponibilizada no site oficial da Prefeitura e apresentada em audiência pública final em data, horário e local a serem definidos nos termos deste edital. Outros procedimentos não previstos nestes regulamentos e necessários ao bom andamento dos trabalhos poderão ser adotados por meio de decisão do coordenador da audiência, José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. Os munícipes aí, as pessoas que tiverem interesse, estão convidados para participar da audiência pública. Não havendo mais nada para ser lido e ser tratado, agora eu abro um pequeno expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Cláudio Teles. Vamos, vereador. Senhor presidente, senhores secretários, funcionários dessa casa, nobres vereadores, munícipes presentes, ouvinte da Cravinhos FMs, internauta, meu boa noite. Eu vou ser bem breve aqui hoje. Eu só vim aqui para questionar a respeito de alguns requerimentos que eu fiz a respeito do clube recreativo. Eu fiz um requerimento em 2013 pedindo algumas informações ao excelentíssimo senhor prefeito se havia algum contrato, se a prefeitura estava efetuando algum pagamento para o clube recreativo. Ele, mais uma vez, me respondeu com aquelas respostas invasivas, que a prefeitura não tem convênio nenhum com o clube. Eu não perguntei se tem convênio. Eu perguntei se havia algum contrato e se estava sendo efetuado algum pagamento ao clube recreativo. E mais uma vez ele veio com essas respostas invasivas. Agora em 2015, novamente eu fiz um requerimento juntamente com os vereadores Éder Agrela, Dr. Wagner, Francisco Vessi, professor Silvio, pedindo algumas informações cópia do contrato de locação do clube. Já se esgotou o prazo e até agora ele não deu informação se tem contrato de aluguel, se não tem. Até agora ele não passou essa informação. E como está havendo alguma reforma lá também, eu pedi ao excelentíssimo senhor prefeito cópia de algum edital, se possível tem, das empresas que lá estão trabalhando, um demonstrativo de gasto daquela reforma, porque nós vemos falar em bocas pequenas aí que está gastando quase 400 mil reais naquele prédio, que não é da prefeitura. E até agora ele não respondeu. Eu acho uma vergonha o que ele simplesmente faz com a população craviense, o que ele está fazendo com a Câmara, porque é um desrespeito ele negar informação. E se eu estou pedindo essa informação, é porque os munícipes, algumas pessoas questionou isso aí. E eu preciso levar essas informações. Eu não lembro se foi o vereador Francisco Vessi ou algum vereador que falou que existem outros meios para nós buscar essa informação.
Eu, sinceramente, eu só vejo dois meios para nós buscar essas informações. Pois não, vereador? Eu digo que é assustador essa repetição de eventos que temos tido. Porque essa recorrência da negativa nas respostas é algo que mostra a falta de respeito com essa casa. Eu acho que não apenas a essa casa, mas sobretudo a população. Uma vez que nós temos costumeiramente exposto as respostas aos nossos requerimentos, a população fica sabendo daquilo que nós estamos requerendo. Então, na realidade, essa falta de respeito não é apenas a nós, diz respeito também à população. E se o prefeito não responde, a meu ver, ou ele não tem o que falar, ou ele não sabe o que falar, ou ele não quer falar. Então, sem querer receber a taxa aqui de radical, mas já recebendo, eu acredito que não tenha outra maneira, a fim de preservar o respeito que essa casa merece, a não ser o caminho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tem outra maneira. Sem dúvida, vereador. Eu ia concluindo o que eu estava falando. Sem dúvida, um dos caminhos era entrar com o mandato de segurança pedindo essas informações. O outro caminho nós não tem sem ser uma comissão parlamentar de inquérito. Inclusive, eu já fiz até um requerimento aqui solicitando uma comissão parlamentar de inquérito. Eu vou estar assinando, acho que a casa tem ciência disso. Nós precisamos de 5 assinaturas para poder instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. E vou estar deixando à disposição dos vereadores que queiram assinar essa comissão de parlamentar de inquérito. Gostaria que o senhor presidente... Pois não, vereador. Não sei se eu estou muito meio enganado, mas parece que um requerimento desse de pedindo a cópia de documento teve aprovação da casa, né? Todos eles foram aprovados por essa casa, não, vereador? Todos eles. Todos eles passou por essa casa, foi aprovada por todos os vereadores e até agora não obteve nenhuma informação. Também tem a quase a mesma opinião do Dr. Wagner, que eu acho que o melhor caminho que tem aí é tentar montar uma CPI para ver se nós conseguimos pegar uma resposta. Caso contrário, não vai ter resposta, não. Então, senhor presidente, eu vou estar assinando, o senhor pedisse para a secretária da mesa que ela colhesse a assinatura dos demais vereadores, se for possível. Faz um favor, lê o requerimento para mim que você está pedindo a CPI. Eu vou pedir para o primeiro secretário, para o segundo secretário, fazendo um favor, ler. Então, mas a Câmara pode pedir, fez o requerimento, mas eu digo que ele pode ir lá pessoalmente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, Cláudio Molesini Teles e demais vereadores infracinados, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos dos artigos 14, inciso 10 e 37, parágrafos 1 a 3 da Lei Orgânica do Município de Cravinhos, bem como em consonância com o regimento interno desta Câmara Municipal, requerer a instauração de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades nas despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Cravinhos, referentes ao imóvel situado na rua 15 de novembro, onde, outrora, funcionava a sede do Clube Recreativo e Literário de Cravinhos, Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Cláudio Molesini Teles. Justificativa. É disso que a posse da Prefeitura Municipal de Cravinhos sobre o imóvel situado na rua 15 de novembro, onde outrora funcionou a sede do Clube Recreativo e Literário de Cravinhos, vem causando inúmeras controvérsias e até mesmo indignação por parte dos cidadãos cravinhenses. Inicialmente, fora divulgada informalmente a informação de que a Prefeitura Municipal estaria pagando aluguel do referido prédio, que pretendia reformar para posteriormente abrigar a sede de uma das secretarias municipais. Meses depois, verificou-se
o início de obras de reforma do referido prédio, com a participação de servidores públicos municipais. Nesses últimos dias, tais obras foram paralisadas. Requerimentos aprovados por esta edilidade, solicitando ao senhor prefeito municipal informações acerca das despesas realizadas pelo município no referido prédio, não foram respondidas a contento, deixando a municipalidade de informar se há ou houve pagamento de aluguéis, bem como que tipo de reforma pretende fazer e qual o custo estimado da obra. Também não foi informada à Câmara Municipal qual o real destino pretendido para o referido imóvel. O fato se torna ainda mais relevante quando se observa que o município possui imóveis que, sendo de sua propriedade, encontram-se fechados ou sucateados e que poderiam estar sendo utilizados em benefício da população, ao invés de se despender grandes somas para a reforma de imóveis que pertencem a particulares. Ante o exposto, e para que se preserve a verdade, a lisura administrativa, a defesa do erário e o interesse público, requer-se a instauração da indigitada Comissão Parlamentar de Inquérito, Sala das Sessões, Cravinhos, 3 de novembro de 2015, Cláudio Molesini Teles, vereador. Senhor presidente, infelizmente, eu acredito que não precisava tomar essas atitudes. É lastimável o desrespeito com a população, o nobre vereador Dr. Wagner falou, desrespeito com a população, com essa casa, o quanto está ocorrendo nesse momento. Infelizmente, se for preciso nós partir para esse lado, para obter informação, eu acredito, Dr. Wagner, que o caminho vai ser esse. Porque acho que o senhor já disse algumas vezes aqui, quem não deve, não teme. Se não teme, por que não trazer a informação para que nós possamos transmitir aos nossos munícipes? Não está negando informação a mim, a essa casa. Está negando informação a quase 40 mil pessoas. Quase 40 mil pessoas que cobra isso dos vereadores na rua. Eu, pelo menos, sou cobrado disso na rua. Então, eu me sinto no dever e na obrigação de fiscalizar, de fazer o papel de vereador. Então, senhor presidente, muito boa noite a vocês e gostaria muito que nós conseguíssemos essas 5 assinaturas para que essa comissão fosse instaurada nessa casa. Meu boa noite. Esse pedido de CPI aí não entra em votação, que foi colocado agora, não foi protocolada antes, é um pedido que a gente coloca aí, mas fica à disposição de todos os vereadores que queiram assinar para que o mesmo seja apurado. Presidente, eu também gostaria de manifestar que agora, nesse momento, acho que não é horário de recolher assinatura. Até porque já praticamente encerrou a sessão. Já encerrou. Então eu acho que não está na ordem do dia. Não que eu sou contra o requerimento de parlamentar. Mas eu acho que não é a hora. Quero deixar bem claro, vereador, que isso daí hoje não vai ser protocolado nada. É um direito que o vereador tem de entrar e pedir assinatura. Mas esse pedido hoje ele não vai entrar. Mas interromper a sessão para pegar a assinatura, eu acho que não está correto. Ele não está na pauta agora. Então, eu acho que eu entendo que não está correto. Não, eu vou consultar o jurídico dessa casa aí, ver o que ele falou, Marcos. Eu também acho. Se não está na pauta, não está pauta. O pedido do presidente pode. Esse pedido aí foi colocado assim, está à disposição. O vereador que queira assinar hoje, agora, não tem problema. Aquele que não queira assinar vai estar à disposição na Secretaria da Câmara.
E vai ser colocado na próxima sessão. Não vai ser colocado nessa sessão. Aí sim, a próxima sessão tudo bem. Acho que mas nada, não, presidente, mas nada impede que a secretária possa colher a assinatura. De acordo com o assessor jurídico da Câmara, falou que nada impede. Tem precisão. Não tem precisão. Ela pode estar na secretaria, o vereador fica à vontade para assinar lá. Porque não vai ser colocado em votação agora. Entendi isso, presidente. Não vai ser criada a CPI hoje, porque não está na pauta. CPI tem que ter prazo. O vereador sabe, de acordo com a lei orgânica, que ela tem que ter um antecedente, tem que ser protocolado na segunda-feira até 5 horas da tarde. O vereador pediu, está certo, está correto, não sou contra, só que está à disposição, algum vereador que queira assinar, chama secretário, senão vai estar na secretaria da Câmara, porque o vereador que queira assinar mesmo. Para não ter problema, não ter vídeo, não ter briga, não ter discussão, não ter nada. Sabe, até na próxima sessão, o prefeito manda a resposta. Isso. Exatamente aqui, a minha colocação seria nesse sentido que o vereador Éder Aguilar está colocando. Nas sessões anteriores, o nobre vereador Cláudio Teles solicitou a informação, como ele mesmo lembrou hoje, inclusive que não veio a resposta. Pela lei orgânica do município, salvo memória, artigo 69, o prefeito tem 15 dias para dar a informação, prorrogável para mais 15. Eu até concordo com o Dr. Wagner, que caso ele não tenha o que dizer, não tenha o que falar, ele está simplesmente ganhando tempo. Ele deu uma informação para o vereador de que ele não tem nenhum convênio com o clube recreativo, mas eu acredito que nós temos que aguardar essa resposta, nem que seja necessário entrar com mandado de segurança para obter a resposta, obter o contrato, até por conta de consubstanciar a CPI. Porque nós não podemos, no meu modo de entender, na condição de vereador, nós não podemos pedir uma CPI sem ter um argumento do que simplesmente porque está gastando dinheiro público, porque está gastando dinheiro no clube, foi feita uma licitação. Então vamos pedir o processo licitatório, vamos pedir alguns argumentos, até porque o município, o prefeito municipal, tem direito de se defender. Então eu acredito que nós devemos esperar se existe o contrato, como o nobre vereador pediu, mas ele não mandou resposta. Então vamos lá verificar em loco. Assim como foi feito quando o senhor pediu os gastos com a cultura, e ele deliberou para o senhor verificar em loco. Então eu acredito que nós temos que ter argumentos para não dar tiro no pé. Não dá para a gente entrar com uma questão assim, fora do contexto da realidade do nosso município, até fora do contexto do nosso poder de fiscalização. Com relação ao seu requerimento nesta casa, eu acho que está correto, é uma prerrogativa legal, é um direito que o senhor possui, assim como todos os demais possuem, como eu também já solicitei informações, não obtive todas as respostas, mas eu vejo que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, para não cair numa demagogia, para a gente não cair numa situação vexatória diante da população. A gente montar uma CPI, chega lá e falar, está aqui o contrato, está aqui o aluguel, eu pago, e qual que é o problema? Eu mesmo já disse aqui na tribuna que foi feito um contrato com o Clube Recreativo, publicado no Diário Oficial, tem a publicação, posso trazer para o senhor, de forma legal. Quando foi feito o contrato, ninguém questionou. Agora está se questionando. Quanto ao pagamento, se houve pagamento ou não, é fácil nós verificarmos no Tribunal de Contas. Todos os pagamentos do município estão no Tribunal de Contas, no portal Transparência. Então a gente também pode verificar no portal se houve pagamento por clube recreativo. Porque ainda existe uma diretoria transitória ou não, mas ela ainda existe. Então eu acredito que nós temos que ter um pouco mais de argumento para podermos entrar numa situação, num debate desse nível, porque é uma situação realmente constrangedora para os dois lados. Para o município, para esta casa, para todos os vereadores e também para a população. Há de se convir, nobre vereador, que o clube recreativo é um patrimônio histórico da nossa cidade. É um patrimônio que ele foi colocado a leilão, e digo ao senhor que a história eu fiz parte. Ele foi para leilão, e um empresário da nossa cidade, um contabilista, colega nosso, arrematou, por sorte ele arrematou esse prédio, na ocasião por R$120 mil, para pagamento de ações trabalhistas. Um grupo de pessoas tomou a frente da questão, arrecadou o recurso, devolveu ao contabilista, ao munícipe da nossa cidade, e ele disse, não, me devolvendo o que eu paguei, pode voltar ao clube para o patrimônio. Foi no ano que o clube faria 100 anos de existência.
teve problemas, teve diretorias e diretorias, seja elas boas ou ruins, alguém assumiu a responsabilidade. Alguém assumiu o problema que havia no clube naquele momento. E não deixou o patrimônio histórico do clube ir para uma empresa privada que hoje, a localização do Clube Recreativo de Cravinhos, seja ele bem ou mal administrado, em condições do município assumir ou não, eu, no meu modo de entender, acredito que o dinheiro está sendo utilizado, talvez, não de uma forma legal. Não de uma forma legal. Mas eu também não acredito que ele está sendo usado de uma forma tão imoral quanto está sendo colocado numa situação assim. Eu acredito que o patrimônio histórico que representa o Clube Recreativo de Cravinhos para a sociedade cravinhense, ele é de grande valia. E ele deveria ser tombado para o município cuidar desse patrimônio. Mais um minuto, vereador. E não deixe... Eu faço uso da palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Usa a tribuna, fica mais certo. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, internautas, ouvintes da Cravinhos FM, funcionários da casa. Continuando o raciocínio, eu acredito que o Clube Recreativo deva ser tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico da nossa cidade. Porque hoje podem ter certeza que qualquer banco privado ou instituição comercial teria interesse na aquisição do Clube Recreativo para construir qualquer outra situação ali. E eu entendo que o clube deve ser, sim, preservado para o patrimônio do nosso município. Ali tem uma história. Cravinhos tem a sua história. Como outras situações, outros prédios possuem histórias na nossa cidade. E o clube é uma delas. Nós temos, sim, que zelar pelo bom andamento da nossa cidade. Temos, sim, que zelar pelo dinheiro público. Mas eu acredito que ali não está sendo totalmente jogado fora o dinheiro. Está sendo investido. Talvez não fosse esse o momento. Até concordo com o nobre vereador que talvez não fosse esse o momento. Mas eu acredito que nós não podemos também ser tão radicais de colocar situações ao extremo como está sendo colocada essa. Nós temos outras situações na nossa cidade para que nós possamos verificar. Cumprimento de forma efusiva, nobre vereador, pelo seu requerimento com relação ao ônibus estudante. Que nós aprovamos 1.300.000 em troca da construção de 3 creches na ocasião, e as creches já foram iniciadas. Mas o ônibus ainda não chegou. Então, se esse ônibus ainda não chegou e ele foi adquirido, aí eu concordo com o senhor de fazer uma CP. Esse é um problema mais grave do que vem sendo gasto no clube recreativo. Esse sim é um problema mais grave. Nós temos problema na saúde, que os postinhos hoje ainda não foram entregues. Por que ainda não foram entregues os postinhos? Nós tivemos aqui uma reunião com o presidente da Santa Casa, com o Ministério Público, com o prefeito municipal, secretário da Saúde, quando fizeram o pronto-socorro e acabaram com o patrimônio da Santa Casa, com aquela frente arquitetônica que tinha, ninguém questionou, ninguém levantou a mão. E está lá um prédio que hoje pode ser desfeito o convênio e vai ficar lá jogado aqui. Sendo que nós temos 3 novos postos aí na cidade que ainda não foram inaugurados. Qual é o problema de não ter sido inaugurados os postos de saúde do nosso município? Isso sim nós temos que questionar o prefeito municipal. Isso tem que ser questionado ao prefeito municipal. Qual o motivo da frota do SAI estar sucateada e não ter hoje condição de investir no município? Hoje nós não temos reservatórios de água no nosso município, já foi colocada essa situação que há muitos anos atrás, desde quando o nobre presidente hoje, vereador, lá atrás como funcionário do SAI, trouxe à tona nesta casa. Isso nós temos que questionar com relação ao andamento da nossa cidade. Como está o andamento do poder público? Nós temos muita coisa para nós questionarmos. Então, eu acredito que nessa questão do clube recreativo, o nobre colega está certo, propor a CPI, está certo colocar a sua posição, concordo plenamente com o Dr. Wagner, porque eu também já tive respostas aqui de uma forma que eu achei absurda, mas eu fui procurar saber o fato como realmente era. Portanto, eu acredito que é uma prerrogativa, é um poder de cada um, mas eu acredito também que nós devemos ter um pouco mais de argumento. Nós não podemos simplesmente chutar a bola para onde o dedo aponta, que assim não se faz gol.
Nós temos sim que aqui dentro, todos nós, um por um, do mais ao menos, lutarmos pelo bom andamento, pelo bom trabalho do dinheiro público. Lutar com a administração municipal, brigar pelos nossos direitos, nossos deveres aqui dentro desta casa. Mas nós temos que ter argumentos, nós temos que ter posição com relação a certas situações, para que nós não caiamos no descrédito. Não adianta a gente simplesmente, por vaidade, por questões políticas, partidárias ou pessoais, tomarmos alguma atitude. Porque eu, o senhor e demais colegas aqui muito bem sabem que eu tenho mais do que uma questão para poder discutir essa questão política, partidária e pessoal com a administração pública. Mas em momento algum eu misturei as situações, as sintonias aqui dentro desta casa. Respeito o prefeito municipal, respeito cada um dos senhores, e mais ainda a população, que os elegeu e a mim também. Mas eu acredito que eu também mereço respeito. Portanto, eu entendo que nesse momento nós precisamos ter cautela. Como dizem os mais antigos e dizia meu avô, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, vamos pedir, vamos reiterar, eu acredito que um novo requerimento, como nós já fizemos outrora, nobre vereador, deva ser reiterado ao prefeito municipal, nem precisa passar por esta casa. A mesa diretora pode reiterar a solicitação, nobre presidente, para que seja pedido o contrato e a informação dos pagamentos. Embora os pagamentos nós podemos ver no tribunal, no portal de transparência. Mas o contrato é essencial, até para que a gente possa consubstanciar o pedido de CPI. Bem como enquadrar na lei de licitações, na 8666, a qual diz que quando se aluga um imóvel, ele deve estar em perfeitas condições de uso. Se a prefeitura alugou o clube e ele não estava em condições de uso, que se explique essa situação. Mas nós temos que ter argumentos. Não dá para a gente dar tiro no escuro e brigar por uma causa, sendo que nós temos muitas outras de importância muito maior, no meu modo de entender, para podermos lutar aqui dentro desta casa. Nós tivemos, eu já coloquei aqui, a questão do prefeito municipal me responder um requerimento de que não tem área para construção de casas, que não tem previsão e não tem cronograma. E simplesmente de uma forma linda e esplendorosa, coloca na imprensa local que entregou um plano habitacional para o secretário estadual da habitação. Isso é bom. Querer enganar a população com a construção de casas. Mais um golpe político, como já foi citado em outras ocasiões. Isso é bom. Nós tivemos o requerimento do nobre vereador Antônio Geraldo Aníbal solicitando o prolongamento do trevo lá na rodovia José Fregonese. Para o escoamento da produção que vai trazer recurso e receita para o nosso município. E hoje tem um deputado, como ele mesmo disse, eleito, com grande expressão de votos na nossa cidade. Se ele não fizer, quem vai fazer? Isso é interessante para o nosso município. Terceira faixa da Anjo Cavalieri. Isso são lutas para o nosso município. Nós temos sim que brigar, lutar, bater e apanhar. Faz parte de quem se colocou o nome na população. Quem disputou uma eleição. Vai ter glórias? Vai. Vai ter chacota? Vai. Vai bater? Vai, mas vai apanhar também. Guarde uma coisa. Só pode bater quem sabe apanhar. Quem não sabe apanhar não bate não. Porque pode apanhar. E se não souber, vai ser pior. Considerações finais. Portanto, vereador. O vereador pede do PMDB o tempo dele também para usar. Eu tenho 10 minutos, não, presidente. Já passou. Então eu requeiro mais 3, se o meu líder de bancada conceder. Isso. Uma das considerações finais. Com relação a isso, eu acho que nós temos sim que fazer aquilo que é necessário para que o bom andamento da nossa casa. Mas com cautela. Portanto, eu gostaria de pedir a permissão do nobre vereador Cláudio Teles para emendar a sua propositura e para que a mesa diretora reiterasse o nosso requerimento feito quando o pedido do contrato e que a resposta fosse encaminhada a todos os vereadores que também assinaram o pedido, para que a gente possa ter argumentos de lutar por uma causa justa e nobre. Mas não dá para a gente ficar dando murro em ponta de faca, dando soco ao vento. Vamos juntos que a gente pode conseguir muito mais. Obrigado, presidente. Obrigado, Dr. Wagner, meu líder de bancada. Uma parte, vereador.
senhor pode usar a palavra de acordo com a presidência, que meu tempo se esgotou. Jamais eu expus em xeque a presidência do clube. Jamais eu expus. E realmente tem argumentos suficientes, porque, como o nobre vereador já falou, nós estamos vendo as nossas escolas sucateadas, as nossas escolas arrebentadas, e investindo quase 400 mil, correm bocas pequenas, num prédio que não é do município. Então, por que se de vez de investir 400 mil num prédio que não é do município, por que não investe numa escola? Nós vimos a última situação que nós esteve da escola Maria Virgínia, o qual imundou tudo. Então, eu, baseado, acredito que nós temos argumento suficiente. O requerimento está exposto. Se os vereadores querem assinar... Como eu disse, o requerimento vai estar à disposição de todos os vereadores que queiram fazer a assinatura do mesmo, junto à Secretaria da Câmara. Agora eu vou dar minha opinião quanto a tudo isso. Uma discussão muito boa, eu acho que deu uma esclarecida tanto em ambas as partes aí. Fez um discurso muito bonito, meu amigo Silvestre, gostei. Só que eu vejo uma coisa nisso aí tudo. Tudo isso que está acontecendo não é falha da Câmara, não. É falha da administração. Porque se o prefeito respondesse aos requerimentos, às indicações, respondesse e tratasse essa Câmara com mais respeito, eu acho que isso aqui não estaria discutindo hoje, não era motivo de CPI. Eu vejo isso. Eu acho que a assessoria jurídica dele deveria passar agora mão e começar a responder esses requerimentos. Já foi feita uma CPI passada por causa devido ao rodeio, por causa que não vinha pagado as entidades. Por isso que formou a CPI. Agora está pedindo esse projeto, vem pedindo esse contrato. Pô, manda o contrato, não tem nada de errado, sempre nunca tem nada de errado, manda o contrato, acaba isso aí tudo. Né, agora? Eu acho que isso fica livre. Agora, algum vereador queira mais fazer uso da palavra? Vereadora Tagliani. Isso. Eu acho, presidente, eu tenho a minha opinião. Eu acho que o culpado disso aqui tudo somos nós. Eu também. É a minha opinião. Por que eu vou falar isso? Por que o prefeito faz tudo isso aqui? E tudo isso está acontecendo hoje, que é culpa dele? Porque ele tem a maior parte aqui na Câmara. Então ele manda lá na prefeitura e ele manda aqui na Câmara. É a minha opinião. Então ele tem a maioria aqui. Então ele vai segurando, vai fazendo política, vai tocando, até na última hora que virar essa discussão. Se ele tivesse mandado a resposta lá que o senhor disse... Eu acho que nada disso teria acontecido. Agora, como vota o vereador sabe como é que funciona. O voto é livre do vereador. Aí, se o prefeito tem a maioria... Mas isso eu estou te entendendo. A minha opinião... Porque, de repente, acaba magoando nossos colegas. Essa é a minha opinião. Agora, está à disposição para o vereador que queira assinar. Na próxima sessão, se tiver 5 assinaturas, eu vou montar, vou colocar em votação, vou colocar a bolinha e vou sortear as comissões. Mais algum vereador quer fazer a palavra? Não havendo mais nenhum vereador, eu peço dar um intervalo de 5 minutos se toca a ordem do dia. Toca para frente? Mas está aberto a ordem do dia para o vereador que queira fazer uso da palavra. Falar somente da matéria do dia. Vereador Silva, professor Silva. Senhor presidente, secretário Francisco Veste, colaboradores desta casa, nobres pares, munícipes presentes, ouvintes da Cravines FM, internautas, o que me traz essa tribuna no grande expediente é para tratar da minha propositura com relação à Santa Casa. Eu gostaria de aproveitar e parabenizar novamente o senhor presidente pela iniciativa de tentar conciliar as partes para que pudessem aparar suas arestas e melhor atender o nosso município. Me preocupa bastante a situação da Santa Casa por vários aspectos. Um deles, a Santa Casa tinha de longa data uma dívida tributária, assim, de décadas, né? Ela fez opção pelo parcelamento do refis e ela tem, a Santa Casa, um benefício quanto às contribuições previdenciárias. Ela não recolhe o INSS a parcela do empregador. Isso gera uma economia na folha de pagamento em torno de 30%. Vários colaboradores
a serviço da municipalidade estão registrados na Santa Casa, mais de uma centena, né? E esse mais de uma centena tem essa economia de 30% na folha. Exemplo, o cidadão registrado na prefeitura que custa 13, custará 10 na Santa Casa, mais ou menos isso, né? Para ser simples. Mas não é só isso. Esse acordo que foi feito permitiu não só reduzir esses custos, mas também que a Santa Casa pudesse colocar em ordem a sua questão tributária e não viesse a perder esse benefício, que para poder se utilizar desse benefício, primeiro tem que estar em ordem com os órgãos, os entes tributantes aí. Se uma boa parcela desses colaboradores que hoje está na Santa Casa presta serviço para o município, tá certo, tá errado, tinha que ser 100, tinha que ser 180 ou tinha que ser 120, isso está rodando. E a Santa Casa precisa pagar esse pessoal. Mais do que isso, nós estamos perto do 13º. Aquelas pessoas que estão lá precisam receber 13º. Então, quando a Santa Casa trouxe para cá um desequilíbrio de caixa que nos apresentou, ele está muito longe da realidade. Porque, agregado àquele desequilíbrio de caixa, nós temos, no mínimo, uma folha inteira, que é 13º, no mínimo, e seus respectivos encargos. Fora isso, imaginemos que ocorra o que tem se noticiado, o rompimento desse convênio. Primeiro, quem vai pagar a rescisão daquelas mais de centenas de pessoas que estão lá dentro? Esse recurso, se a Santa Casa tem um desequilíbrio de caixa, o recurso para pagamento das verbas rescisórias também não está lá. Também não está lá. Imaginem quanto custaria a rescisão desse pessoal. Além do problema social que a gente teria, além do problema no atendimento da saúde que nós teríamos, nós vamos arrebentar com a vida da Santa Casa e do município. Então, com esse requerimento, eu gostaria e espero que os representantes da administração pública se reúnam mais uma vez com o pessoal da Santa Casa e vice-versa, não interessa quem vai procurar quem, a mim, mas que se dê uma saída para essa situação. Nós não podemos brincar com a saúde desse jeito. Não podemos, não. Tem que ter responsabilidade. Tem que olhar um pouco à frente. Não é a gente olhar para a situação imediatista, olha, falta 300 ou 400 ou 500 mil no caixa. Não é só isso, não. Falta o 13º. Falta as verbas rescisórias, tem que estar provisionado. Quem tem empregado, além do salário, ele precisa ter guardado o valor para uma eventual dispensa. E está muito claro para mim que não existe. Então precisa isso ser tratado de uma forma diferente. Se tem que fazer ajuste, é no quadro de pessoal, é na estrutura, que se faça. Mas que se mande os recursos para que a Santa Casa não deixe de pagar os tributos e seja excluída dela e retirado dela o benefício que ela tem hoje, essa isenção no que concerne as contribuições previdenciárias. Aumentará, uma vez excluída do refis, a dívida dela potencializa, porque ela é calculada hoje a uns juros menores. Uma vez excluída, ela será remontada e recalculada a juros muito maiores. O Angola e o Francisco Vaz podem me ajudar nesse sentido. Concorda? Então, preciso olhar isso com muito carinho e especialmente com muita responsabilidade. Boa noite a todos. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Não havendo mais nenhum vereador, está encerrado o grande expediente. Vou passar agora a votação da matéria do dia. Coloco em discussão agora o projeto de lei 2063 de 2015, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 662.700 para cobrir despesa que especifica. O projeto está em discussão.
projeto está em votação. O vereador for favorável permaneça sentado, caso contrário fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Errou aqui a campanha. Não havendo mais nada para ser votado executivo, passa agora a votação dos requerimentos. Eu consulto os nobres colegas se posso colocar de uma única vez. Todos os requerimentos? Nada impor? Coloco o requerimento 2040 e 2015 de Silvio Luiz Caetano Fernandes. Requerimento 2041. Requerimento 2040 de 2015 de autoria do professor Silvio Luiz Caetano Fernandes. Requerimento 2042 de autoria de Cláudio Molesini Teles. Requerimento 2043 de 2015 de Cláudio Molesini Teles. Requerimento 2044 de 2015 de Cláudio Molesini Teles. E o requerimento 2045 de 2015 de autoria de Antônio Geraldo Aníbal. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores, por favor, permaneçam sentados. Caso contrário, fiquem de pé. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. As indicações dispensam a votação. Queria agradecer a presença de todos, dos internautas, dos ouvintes da rádio, do Jornal A Voz, e uma boa noite a todos. A sessão está encerrada.